Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, desde o começo, a gente está vendo um pouco sobre as terras do Atlântico interligadas pela escravidão, ou seja, o trabalho escravo e trabalho servil, vimos, o tráfico transatlântico, e agora a gente vai ver um pouco sobre a escravidão africana no Brasil e nos Estados Unidos. Então, vamos iniciar, essa temática sobre a questão da escravidão. Então, os escravos trazidos para o Brasil. Como foi esse percurso desses escravos trazidos para o Brasil? Então, a partir do momento que os escravos trazidos para o Brasil, foi a escravização dos povos africanos, que era variado, classificado em dois grandes grupos linguísticos, Bantus e Urubá. Dentro desses dois tribos linguísticos, os Bantus e Arubá, chegada dos africanos no Brasil é uma interação indígena com a interação indígena, europeus e colonos, que fez a construção de uma cultura afro-brasileira que inclui festas, pratos, músicas, danças, cerimônias religiosas, reflexão na composição demográfica do Brasil. Hoje temos a segunda maior população negra no mundo, situada no Brasil. A partir daí, essa população foi a população que foi oriundo desses dois povos africanos, Bantus e Urubá, que vieram para o Brasil e fez uma interação com os indígenas europeus colonizados. Com tudo isso, aumentando, a população, da diversidade cultural brasileira, que é isso que nós temos até hoje, e o Brasil é conhecido por essa diversidade cultural por conta disso, por conta dessa formação, dessas culturas, desses povos que vieram, para ficar no Brasil, que naquele momento eram o que? Os escravos, já tinham os indígenas e os colonos europeus. Contudo, com o passar do tempo, a partir do século XV, os milhões de africanos escravizados foram trazidos para forçar a força para o Brasil, aliás, e eles pertenciam a verdadeiros povos que no século XIX foi classificado como dois grandes grupos linguísticos da família nigero, cologélogos, que eram bantos e urubais. Esses africanos trazidos para o Brasil, a partir daí teve essa formação de região onde hoje é localizada Nigéria, Costa do Marfim, Camarões, Angola, Congo, Tanzânia, Quênia, Moçambique e África do Sul, entre outros países africanos da atualidade, que antigamente o Bantus e Urubais, e hoje é conhecido com esses países que acabei de citar. Uma vez estabelecido no Brasil, o que esses povos fizeram? Entraram em contato com os indígenas e europeus que viviam aqui construindo junto com a cultura afro-brasileira. Assim, quando vamos a uma festa de congada, assistir uma apresentação de capoeira, apreciamos um samba ou uma machinche, comemoramos, o acarajé e outras delícias, conhecemos aí uma cerimônia de candomblé, por exemplo, estamos vivenciando, expressões culturais afro-brasileiras, gente, resultado do fluxo migratório forçado desses africanos escravizados que estavam realmente presentes hoje na composição demográfica do nosso país. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, inferior apenas da Nigéria e na África, Nigéria, que é na África, segundo os dados do censo 2010, cerca de 97 milhões de brasileiros são pretos ou pardos. Por isso, estudar a história desses povos também é essencial para compreendermos, a nossa própria história. O tráfico de escravos para o Brasil do século XVI ao século XIX, Como foi essa questão? Como eu acabei de falar, a partir daí, com essa composição desses escravos trazidos por esses dois grupos linguísticos, bantos e urubais, que trouxeram esses escravos para o Brasil, e aí tiveram essa interação social, que foi com a presença com os indígenas, que já eram realmente povos que já vivia aqui nessas terras brasileiras, e os colonizadores europeus, a partir daí fizeram essa junção, e aumentando a extensão da diversidade social brasileira. Hoje em dia o Brasil é conhecido com essa diversidade, cultural desses povos, negros, indígenas e brancos, por conta dessa associação, dessa diversidade de povos que estava aqui presente após a formação territorial do Brasil.
levando, né, esses urubais e os seus reinos. Como foi a questão dos povos urubais, né? Os povos urubais era um grupo étnico-linguístico da África Ocidental que era presente muito na Nigéria, que hoje, né, no Tongo e no Benin, né, e também na Serra Leoa. Sua cultura foi levada para a América, aonde teve uma forte presença no Brasil e também Cuba, né? A partir do momento que eles tiveram contato com os indígenas e com os colonos europeus, eles começaram a fazer essa diversidade étnica racial. Com tudo isso, seus reinos estavam realmente organizados nas cidades e estados independentes, ou seja, tinham uma certa autonomia que fazia comércio entre si. As cidades de Ifé era considerada sagrada, aonde era uma referência política e funcionava como um entreposto comercial, e a partir desse entreposto comercial tinha vários produtos e também a comercialização de escravos, levando um índice arqueológico que indica que os seus reinos se organizaram, né, e floresceram no sul do rio Níger por volta do século IX, a partir de uma população centrada na cidade de Ifé, aonde era um grande centro comercial. No século XVI, as cidades iorubais próximas ao litoral foram favorecidas pelo comércio de ouro e escravos. Com a questão dos europeus, eles passaram a ter, a cidade de Ifé passou a entrar nesse declínio, né, por conta do forte presença europeia, né, e o tráfico, né, de escravos saindo dali levando para a América. Com a diversidade dos povos bantus, que é outro grupo linguístico que eu acabei de citar, né, foi os dois grupos que formaram essa grande centralização de escravos trazidos para a América, com o tráfico de translago dos europeus, e a partir daí esses escravos, quando chegavam aqui na América, ou seja, principalmente no Brasil, eles eram substituídos os indígenas que se revoltaram contra os europeus porque eles quiseram, né, tomar suas terras. E aí teve uma grande revolta, um grande genocídio, né? Muitos indígenas morreram, e para eles não perder a concentração dos produtos, eles começaram a comercializar, né, escravos, né, vindo desses grandes povos, que era substituir a mão de obra indígena. Essa diversidade dos povos bantus, o termo bantus significa o seguinte: a partir de 400 grupos étnicos africanos cuja língua tem uma origem comum, ou seja, uma só, um fator comum. O reino Congo surgiu por volta do século VIII e até o século XIV da África Centro-Ocidental. Com isso, com o reino Congo, a partir do surgimento do reino, da formação da linguística e do reino Congo, estava dividido nas províncias de aldeias, né, que eram realmente controladas por um rei, Mani Congo. Esse Mani Congo que controlava todo o reino Congo. Fazia comércio com os cuxitas, outros povos, e nilotas, também outros povos, com mercadorias de árabes vindo do norte. Assim começou os primeiros contatos com os portugueses. No século XV, esses contatos com os portugueses levou o rei a se converter ao catolicismo e foi batizado com Dom João. A partir daí, a capital do reino passou a se chamar São Salvador do Congo, por conta do batismo, né, do rei Congo para o catolicismo, iniciando assim uma parceria comercial política centrada no comércio de escravos. Esses escravos, como eu já falei para vocês desde o início, eram aqueles que eles eram prisioneiros de guerra, que eles começavam a saquear outros povos, e a partir daí o mais forte reinava, e os capturava esses escravos, né, e eles faziam o quê? Vendiam para os europeus para ser comercializados principalmente para a América, centralizado no Brasil, levando a escravidão e a resistência no Brasil. Como foi? Os donos, né, e os capatazes puniam os escravos com violência física nos casos de desobediência ou baixa produtividade. Então eles tinham que trabalhar muito para eles não sofrerem essas violências. A partir daí, os principais instrumentos de tortura utilizados pelos capatazes eram o que? Era chicote, algemas, correntes e palmatórias, que eram utilizadas para punir os escravos. Grande parte dos cativos resistia, os cativos eram registrados, resistiam à escravidão, agindo assim de forma violenta ou utilizando métodos pacíficos. A partir daí, os assassinatos de feitores, capitães,
do mato eram familiares dos senhores, porque a partir daí, com as fugas e fuga para as matas e cidades destinas, a formação de comunidade de escravos fugido era chamada de quilombos. Esses quilombos, eles formavam uma grande concentração desses escravos que conseguia fugir, e a partir daí, com a concentração desses quilombos, eles faziam a formação de resistência, e aí eles capturavam e matavam, né, esses capatazes e os feitores, né? Os quilombos eram umas senzalas, servia como espaço de convivência social, troca de criação de novas identidades e outra entre os cativos de diferentes origens, ou seja, de diferente localização que vinha fugindo até conseguir realmente encontrar essa senzala que era chamado quilombo, que era uma formação social onde eles estavam, né, se organizando novamente em busca de um bem-estar social. Dentro disso, o trabalho escravo no Brasil começou em mais de 3 séculos de tráfico negreiro. Cerca de 5 milhões de africanos escravizados entraram no Brasil. Esses escravos eram comercializados nas praças mercantis de Salvador, Olinda, Rio de Janeiro e entre outras cidades, principalmente nos trabalhos agrícolas, a produção de açúcar no Nordeste no século XVI até o século XVII, principalmente, o café nas lavouras do Vale do Paraíba, no século XIX, e além da produção de gêneros voltados para o mercado interno. Já na mineração, era a extração de ouro e diamante de Minas Gerais no século XVIII. No serviço doméstico, eles eram utilizados, eles exerciam no campo e nas cidades. E nas atividades urbanas, ofícios como sapateiros, pedreiros, carpinteiro e vendedor. Tudo isso, esses escravos, que era comercializado em praça mercantil de Salvador, Olinda, Rio de Janeiro e entre outras cidades, fazia esse tipo de serviços, né, ao longo do processo, trabalho agrícola, mineração, serviço doméstico, atividades urbanas, tudo eles prestavam esse tipo de serviço para sobreviver. Chegando à escravidão no Caribe e nos Estados Unidos, era uma formação também dessa comercialização escrava. Primeiro, o tráfico negreiro e a escravidão no Caribe. Então, cerca de 4,8 milhões de escravos apontaram nas ilhas de Caribe durante o período que vigorou até o tráfico negreiro. Então, a Pérolas Antillas, que até no século XVIII, São Domingos é a grande produtora de açúcar, cacau e café, também o segundo maior ponto, né, de desembarque de escravos no Caribe. O Caribe em 1700. A partir daí começou a formação dos ingleses que dominavam o tráfico na região em 1807. Com isso, quando o parlamento britânico proibiu o tráfico negreiro entre a África e os seus colonos na América. Com tudo isso, no final do século XVIII, uma introdução, né, do Patration, né, que significa a questão dos açucareiros em Cuba, aumentou o fluxo de cativos para a ilha e dificultou a integração social e libertando assim antes a possibilidade para a baixa migração de espanhóis. Tudo isso ocorreu no final do século XVIII, com essa introdução, né, do plantio, né, açucareiro em Cuba. Então, esse plantio açucareiro em Cuba aumentou em massa a questão de cativos na ilha e dificultando assim a integração social, né, dos libertos. Antes, possibilidade, né, que era possibilitada, né, pela baixa migração espanhola. Tudo isso ocorreu dentro desse final do século XVIII. A escravidão nos Estados Unidos, como foi essa formação comercial regular das 13 colônias com a costa africana. Começou tudo no século XVII e prolongou até a independência dos Estados Unidos. Como foi isso? Primeiro, o que seriam as 13 colônias? Então, a partir de questão de Maryland, né, Virgínia e Carolina do Sul, Geórgia receberam maior dos escravos vindo da África e do Caribe, realmente pela questão britânica, ou seja, os ingleses que trouxeram bastante desses escravos para ser comercializados nessas cidades. A partir do sul, o cativo trabalhava no cultivo de tabaco, algodão, anil e arroz, e no norte, eles eram criados para trabalhar como artesão e na construção de obras públicas.
levando à independência dos Estados Unidos em 1776, onde a escravidão persistiu tanto no sul como também no norte. Mas com o crescimento da população escrava, resultou o quê? Incentivo à reprodução entre os cativos e dos fornecimento de pessoas via tráfico transatlântico, que apresentava várias leis que proibia essa atividade a partir de 1807. Né? Por conta disso, a proibição, mesmo assim, teve algumas resistências por conta da elite aristocrática, mas era proibida a questão do tráfico transatlântico, apesar de várias leis que proibiam a atividade a partir de 1807, ainda persistia essa questão do tráfico ainda, né, escrava vindo para a mão de obra barata nesse momento. Levando à resistência à escravidão. Tivemos dois pontos importantes nessa resistência dos escravos. O Caribe foi um ponto crucial após a insurreição de São Domingos, que levou à abolição da escravidão e à independência do Haiti. Todo mundo sabe que a independência do Haiti foi um florescimento, né, que veio desde lá dos primeiros movimentos iluministas. A partir daí, os escravos libertos e outros países também promoveram rebeliões e conspirações para poder conseguir esse resultado da independência. E dentro dos Estados Unidos, desde o período colonial, os escravos resistiram com revoltas, fugas e formação de quilombos, ou seja, senzalas, e negociações diretas e recursos aos órgãos judiciais. Mas no século XIX, esses movimentos abolicionistas cresceram e divulgaram assim sua causa por meio de jornais. Eles iam por meio de jornais para conseguir bastante ibope, né, para eles conseguirem a sua independência, ou seja, ser livres e libertos, esses escravos nos Estados Unidos. Com a criação da ferrovia subterrânea, né, em 1822 até 1861, entre no final do século XVIII ao início do século XIX, milhares de escravos fugitivos do sul dos Estados Unidos foram levados aos Estados Livres do Norte, para Canadá e México, por meio de rede de rotas secretas, conhecida como Underground. Essa Underground que significa ferrovia subterrânea. A partir daí, esse percurso para a liberdade era feito por uma rede de rotas secretas, onde os fugitivos viajavam ocultos em carroças ou a pé e vias né, pouco movimentadas. Tudo isso ocorria. Só lembrando vocês, não sei que vocês repararam que hoje ainda com essas tensões de migrações, né, nos Estados Unidos, ainda ocorre, né, a questão da saída, né, principalmente dos pessoal mexicanos. Não é os escravos naquela época, mas é também nos países do México, por conta da pobreza, né, e que eles querem um bem-estar social. Tem muitos que utilizam essas rotas secretas para entrar nos Estados Unidos, né. Infelizmente, hoje os Estados Unidos têm uma política mais, né, tensa, né, sobre a questão dessas imigrações clandestinas dentro do seu país. Mas é quase parecido com antigamente, então, como esses escravos faziam, né, atrás dessas rotas secretas, vias, até de pés, a carroça, para poder conseguir a sua liberdade, ou seja, uma condição melhor de viver. Então, tudo isso foi o que ocorreu nessas duas etapas, entre a escravidão do Brasil até chegar à escravidão nos Estados Unidos. Tivemos a independência do Haiti, dessa grande massa, né? E hoje prevalece, né, que a escravidão, ou seja, é crime. Então, escravidão tanto infantil como escravidão em qualquer outro tipo de forma é crime. Está assegurada na lei, principalmente hoje no Brasil, né? Tem leis que realmente vigoram sobre a questão desse tipo de serviços sem realmente a intenção da pessoa. Então, fique com Deus, até a próxima, com essa grande palavra em Libras, livre.